Uma cobertura jornalística sua que te marcou? Você sabe que eu fiz uma série de coberturas, eu fiz coberturas de grandes enterros, né? Ainda bem que ninguém me marcou como sendo o cara do enterro, né? É verdade. Não, Esse já é da Sônia Abrão, esse não é assim. seu. Mas, por exemplo, enterro do Tancredo Neves, um presidente que no momento em que o país vivia um momento dramático, muitos aqui talvez não tivessem nem nascido na época, né? Eu tinha 5 anos, eu lembro Isso foi 85. Sim, eu tinha 5 anos, eu lembro de você dando a notícia da morte. A notícia da morte eu noticiei num domingo à noite, por volta de 10 e pouco da noite, logo depois que terminou o Fantástico. Eu entrei ao vivo para anunciar a morte do presidente. E depois eu acompanhei o velório, a ida do caixão até o aeroporto de Congonhas e acompanhei o enterro em São João del Rei. Transmiti o enterro em São João del Rei. Depois teve a morte e o enterro do Ayrton Senna. Mas vamos falar eu quero ver o do Tancredo primeiro. Cadê? Ô, Tramontina, nessa época, não tinha internet, não tinha tanta facilidade. Como é que você ficou sabendo? Porque você deu com exclusividade ali. Como é que você ficou sabendo da morte dele? Foi fofoca, foi burburinho, porque nós nós tínhamos repórteres lá junto aos médicos, junto à direção, ao Palácio do Planalto, porque ele era o presidente eleito, né? Sim. E aí nós soubemos em primeira mão. Antônio Brito, o secretário de imprensa, vai chegar aí na sala para anunciar a morte do presidente. Me avisaram isso. Nossa, que doideira. E aí eu entrei ao vivo exatamente no momento em que ele entrou no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, né? Ele entrou no Centro de Convenções Rebouças, eu vi ele descendo a escada, eu vi a minha imagem no ar e eu saí falando. Foi o tempo dele descer, se sentar e dar notícia. Você já sabia a notícia que ele ia dar. Exatamente. Essa notícia chocou todo mundo, ninguém esperava, né? Foi uma coisa completa. Tem teoria de conspiração a respeito da morte dele até hoje. E alguma notícia te chocou mais do que essa? Você falou do Ayrton Senna também, né? Mas o Ayrton Senna teve um acidente antes, a gente ficava esperando. O Ayrton Senna teve um acidente, né? Elis Regina, né? A morte da Elis Regina foi muito doída. Eu era um fã enlouquecido da Elis Regina. O espetáculo Falso Brilhante eu assisti 6 vezes. Caramba. E aí, na segunda vez, eu descobri que tinha um lugar ali, a poltrona X, que era do lado de uma passarela por onde ela passava e cantava. Aí eu comprava aquela poltrona e ficava olhando. Depois do Falso Brilhante, eu tive a oportunidade de entrevistar a Elis Regina algumas vezes. Uma vez foi muito triste quando teve a morte do John Lennon e ela não conseguia gravar, ela só chorava. No dia da morte do John Lennon. E, posteriormente, teve a morte dela, ela estava no carro de reportagem ouvindo o rádio. Você ia gravar com ela no dia da morte? Não, eu estava no carro de reportagem, indo para algum lugar e ouvi a notícia. Eu entrei em choque. E aí, no dia seguinte, eu fui escalado para transmitir o enterro dela no helicóptero. Ai. E a gente puxou a porta, o helicóptero ficou com a porta aberta. Uma ironia, né? E uma contradição na cabeça da gente. Você gosta tanto de uma pessoa e aí você puxa a porta do helicóptero para que você possa ver melhor aquele momento tão dramático do enterro. Que doideira, cara. Pesado. Muito pesado. Segurar o choro no ao vivo aí deve ser difícil, né? Segurar o choro ali, pô, no ao vivo. Mas numa reportagem como essa, numa cobertura como essa, acho que o repórter tem licença para expressar emoção também, né? Também, mas olha só. Toda vez que algum repórter chora, um apresentador chora, todo mundo nota, né? Então você se perde na emoção ou deixa que a emoção te domine e você olha assim, né? Dá aquele soluço, segura a onda. Mas se você continuar chorando, quem está em casa vai falar assim, bom, e aí? O que aconteceu? Eu preciso saber. E aí? Você não faz seu trabalho. Você não vai falar mais nada? Eu quero saber mais do negócio aí. Então, por incrível que pareça, você tem direito ao seu momento de emoção. Hoje, mais ainda, isso é aceito, isso é normal, né? Somos todos pessoas iguais às outras pessoas, com uma tarefa diferente. Mas depois daquele momento de emoção, você tem que dar uma segurada na onda e continuar. E continuar, porque tem as notícias, tem a informação que você tem que falar para as pessoas. Olha, tal coisa está acontecendo, agora vai acontecer tal coisa. É um desafio muito grande. Tem que segurar. Quantas vezes aqui, desabafando agora, quantas vezes aqui nesse programa eu não quis xingar o Diguinho e eu tive que segurar para fazer as pessoas darem risada. Tive que me manter profissional
para apresentar um programa de qualidade para as pessoas? Você me xinga, tudo que você tem oportunidade de colocar para para me ofender. Tramontina falando da morte do Senna, cadê? Isso é toda hora. Tramontina, essa daí foi a sua cobertura de maior audiência? Ah, talvez tenha sido, né? Talvez tenha sido. Depois eu fiquei dentro do hall monumental, onde tinha o caixão com o corpo do Ayrton Senna, acompanhando a família. A família ficava nas 2 primeiras filas ali, né? E eu me lembro da presença... Foi um enterro de herói, né? É um enterro de herói. E a presença dos visitantes, das pessoas que choravam o tempo todo, aquela consternação nacional, né? Foi... Você chegou a ver alguma coisa, ou nesse episódio ou em outro, alguma coisa que não foi para cobertura jornalística, mas que você guardou e te marcou? Tipo, no velório do Ayrton Senna, pô, aquela pessoa chegou ali, aconteceu aquilo, essa, sabe? Eu me lembro de Adriane Galisteu chegando no velório do Ayrton Senna e ela não se aproximou do caixão. Ela ficou no fundo. Ela não era aceita pela família. A família ficou na frente. E quando a Xuxa chegou, a Xuxa foi recebida pela família, abraçou todo mundo, ficou ali, ficou ao lado do caixão e tudo mais. E eu estava lá. E eu vi também a Adriane Galisteu, que chegou acompanhada de uma pessoa, vestida de preto, me lembro até hoje. Ela ficou no último banco, era uma sequência de daqui até quase aquela parede, uns 15 metros de bancos grandes, longos, né? Para as visitas se sentarem e ficarem ali, naquele momento de oração e tal. E a Adriane ficou de pé um pouquinho, muito rapidamente, acompanhada e já saiu. É uma coisa que não foi para cobertura oficial, mas que você... eu me lembro, eu não confesso a você viu, que eu mas que não me marcou. lembro se acabou não indo. Mas é eu não algo me que eu lembro dessa testemunhei, notícia. né? É algo que te marcou, que você viu e falou, Exatamente. caramba, olha ali. Exatamente. Ô, Tramonta, eu tô fingindo Tramonta, aqui... que intimidade é essa, meu irmão? Que intimidade é essa, meu irmão? Tramonta? Eu tô fingindo que eu sou um cara da Globo e tal, que eu tenho essa intimidade com ele. Mas eu assistia sempre. E tem um detalhe, você vai me desculpar, que eu não deixei de notar. Você aparecia, de repente, com o cabelo bem preto. E daí ele ia desbotando, até chegar mais ou menos a esse tom. De repente, ficava bem preto. Olha aí. Era você mesmo que decidia essa coisa? Agora, você achando que o Roger tá lá, você é assim, peraí, deixa eu achar o tom certo de dar a notícia, que eu tenho um compromisso com a notícia, e o Roger, o que é o cabelo do Tramonta aí? Mas eu notava, O cabelo do Tramonta, era engraçado. não tava nem aí pra notícia. Rapaz, houve uma época em que o cabelo parecia um capacete, assim, ó. Mas era uma coisa, tem umas imagens inacreditáveis do cabelo. Mas nunca ninguém mexeu no meu cabelo, não. Também não ia dar muito jeito. Não, eu entendo perfeitamente essa coisa. Falando em cabelo, você sabia que aqui um monte de gente acha que eu uso peruca, porque no SBT, quando o pessoal penteia, parece que eu tô de peruca, mas não é verdade. peruca. Você usa? Eu não uso, não. Negocinho aqui na frente. Puxa meu cabelo aí, Tramonta. Pode puxar. Qual é boa? Avisa o Brasil se é peruca. Chama a Maísa. Não é peruca, certo? Tá bem colado. É uma bela alça, mas não vou falar do que... Cala a boca aí. Vamos ver. Respeito, Diguinho. O teu Tramon tá aqui também, cobrindo o acidente com Mamonas aí. Vai lá. Mostrou aqui. Eu nunca revi essa cena, estou vendo agora. Ah, é? Olha só, chovia. Eu lembro. Um dia de muita chuva. Nossa, essa história começou de uma forma grosseira, né? Sim. Porque eu tinha ido a um restaurante japonês e o saquê estava bom. Aí toma um saquê, toma outro saquê, né? Vai embora. Aí eu fui dormir tarde. Depois de Algumas doses. Aí me acordaram às 5 horas da manhã. Paz. Tramonta, De ressaca. os rapazes morreram. Quem? Ai. Os Mamonas. Eu falei, Ramones? Os Mamonas. Eu falei, Ramones, eu não gosto do Ramones. Não, rapaz, uma confusão. Você tava de ressaca, Eu tava falei, alto papai, do saquê. Nesse momento, cara, não há a mínima condição de eu sair daqui para o trabalho. Mas saiu. Me dá mais umas 2 horinhas aqui para eu Nossa. me recuperar, tomar um banho e... Que aí eu vou falar desse tal dos Ramones. Enfrentar. Te entendo. Dá 2 vomitadas, mete o óculos escuro.
Ai, tô muito triste. Joe Ramone foi pro saco, pessoal. Tem um trecho aqui com o Maluf, cadê? Não precisa, você não precisa fazer nenhum comentário. Já. Né? Ali dá pra ver já a sua... Ali você deixou transparecer um pouquinho. né? É de propósito ou saiu? É um subtexto bem claro. Porque há algumas notícias que você lê que você passa batido. Lê, pá, acabou. Em outras notícias, o público espera que você se posicione, porque você representa o público diante daquela situação. O público, obviamente, faz a mesma cara que você quando ouve. Exatamente. E algumas vezes eu sempre achei que eu não precisava falar mais nada. Os fatos por si só esclareciam tudo. Mas eu podia falar, por exemplo... Tá bom, então, né? Tá, é isso aí. Os caras ficavam arara, né? Você chegava a tomar bronca da Globo, pô, mas você tá rindo aí na notícia. O nego liga para reclamar. Que cara é essa? Do mesmo jeito que tem político que liga para pedir a demissão de jornalista, tem político que liga para reclamar. Também, tá? Só para você saber. Então. De comediante também tem aí político que liga para... Você só bate pancada e o Tramontina dá aquela risadinha no final. Vocês bateram durante 3 minutos, no final, quando vai ler a minha nota, aí o Tramontina faz a risadinha. Tá bom, registre-se, arquive-se, bola pra frente. Isso. Pronto. Podia lançar uma nota, eu não dei a risadinha. Ao vivo, já rolou uns perrengues, tipo... aqui, às vezes, nós estamos gravando, né? Mas não é... É que aqui também não é ao vivo, mas como é de comédia, todos os erros vai pro ar. Já aconteceu de você ter que ter muito jogo de cintura para apresentar um jornal sério ao vivo e ter erro técnico acontecendo em volta? Já teve explosão de lâmpada. Explosão de lâmpada? Já teve explosão de lâmpada 2 vezes. Uma tinha uma caixa com lâmpada assim, bem na minha frente, 1,5 metro de distância, mas tinha a bancada aqui na frente, né? E tinha o que a gente chama de gelatina, que é aquele papel gelatinoso, colorido, filtro, né? Uma espécie de filtro ali, que muda o tom da luz. Explodiu a luz ali. Cara, uma bicha desse tamanho. Assim, e você estava ao vivo? E eu ao vivo. Aquilo fez... E o susto? Eu tomei um susto assim e continuei firme. Se você recupera essa imagem, você vai ver que saiu uma fumacinha e começou a pegar fogo. Nossa! Começou a pegar fogo na luz, você via a fumacinha passando na minha frente assim, ó. E eu falando como se nada tivesse acontecido. Era o SPTV? Era o SPTV? No SPTV. Já pensou se começa a noticiar um incêndio ao vivo? Pô, mas tu não assustou, não? Tipo, e agora em São Paulo? Muita chuva. Ele é um profissional igual eu. Igualzinho, falou tudo agora. Eu fiquei sabendo que uma vez teve Dentro do cabelo. Diga. uma barata que subiu num paletó. É. Foi no SPTV também? Bom dia, São No Paulo. Bom Dia São Paulo? Eu estava entrevistando um médico-chefe do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. No estúdio? No estúdio. Aí eu estou sentado assim, estava se aproximando do final da entrevista, né? De repente, eu olho, tinha uma barata aqui. Aqui, ó. Meu Deus! Tava vazando no take, então, você tava aqui. Rapaz, uma criatura, digamos, que não era pequena. Eu olhei, eu vi só aquela antena fazendo assim, ó. Você vê a dimensão do drama. Aí você disfarçou, pegou a antena. Alô? Alô? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Rapaz, eu imediatamente, foi um ato reflexo. Eu fiz assim, né? Tum. Joguei ela no chão. Aí eu entrei em pânico. Caiu na cara do que eu entrevistado. Falei, ela vai andar e vai subir pela minha calça. Ai! Aí não há quem segure. Aí sabe o que eu fiz? Como se tivesse a sua bancada aqui, ó. Vai afastando da cadeira, Vai aqui. mas põe a mão assim, como se você estivesse assim, ó. Com a mão assim, né? Nada Bem vai à vontade. acontecendo. Bem Aí à a câmera vontade. te pega de frente, põe a mão mais baixinha assim, ó. A câmera te mostra de frente. Olha lá, todo mundo acha que você tá ali. Tô aqui, ó. Eu sou ali, ó. Ó. Desesperado, cara. Desesperado. O médico Porque percebeu? tinha uma plataforma assim, né? E lógico que nós estamos falando de coisas que aconteceram lá atrás, onde não havia tanto cuidado com higienização. E aqui
toda a televisão é um lugar que tem muita madeira, muito tecido, muito pano, muita lixo tinta. aqui. Acumula coisas, né? Aí veio o Jornal da Hora do Almoço, a apresentadora, que era a querida amiga Rosângela Santos, falou assim, eu não faço jornal se não achar essa barata. Rapaz, desmontaram o estúdio, levantaram tudo e acharam a dita cuja que estava viva. Nossa. Acharam. Aí fizeram a higiene necessária. A Rosângela fez o jornal bonitinho, em segurança e sem pânico. Ela falou assim, se fosse comigo, Grita. eu saía gritando, voando com o microfone preso e tudo mais. Ia ser um desastre histórico.